Excellency President Filipe Nyusi, members of the media, I am delighted to welcome President Nyusi and his delegation to India. President Nyusi assumed office earlier this year. We are happy that India is his first destination in Asia. The visit is special because this is the 40th anniversary year of independence of Mozambique and the 40th anniversary year of the establishment of our diplomatic relations. Africa and the Indian Ocean are among the highest priorities for our foreign policy. Mozambique is crucial for both. Mozambique and India have centuries-old trade ties. 20,000 people of Indian origin in Mozambique are an important link between us. Our colonial experience and development aspirations have shaped a shared vision and a strong partnership. Mozambique can be a large and a proximate source of natural gas, coal, and other minerals that are so important to drive our growth. It also offers huge opportunities in agriculture sector. I am pleased that Indian investments in this sector have grown significantly in recent years. Mozambique hosts nearly 25% of Indian investments in Africa. Our trade has multiplied 5 times in the last 5 years. We are delighted to be a development partner for Mozambique in several areas, including agriculture, healthcare, energy, infrastructure, and human resource development. So as we seek to deepen our relations with Mozambique and enhance our engagement in the Indian Ocean region and Africa, we are pleased that President Nyusi is visiting us now. In my discussions today, I have conveyed the importance that we attach to Mozambique as our regional partner. I have also stressed our commitment to our development partnership in accordance with Mozambique's priorities. We spoke of our economic synergies and cooperation. I express hope that Mozambique would continue to provide an encouraging environment for investments from India, including in the areas of hydrocarbons, minerals, and infrastructure. We have agreed to explore ways to speed up the implementation of power supply projects in Maputo, being funded by Indian line of credit. I have assured him of India's full assistance and collaboration in agriculture and food security. In turn, India could also benefit from the development of Mozambique's agriculture sector. We have today finalized an MOU on cooperation in the field of renewable energy. This is an important area in our respective efforts towards sustainable development. It assumes special importance this year as the international community moves to finalize a climate change agreement in Paris later this year. India has already partnered Mozambique in setting up a solar plant assembly plant.
India and Mozambique have large coastlines and are linked by Indian Ocean. I have discussed ways in which we can intensify cooperation in maritime security and ocean economy. In recent years, our cooperation has included ship visits and hydrography surveys for Mozambique. Today, we have discussed other areas of cooperation in defense, building on his last visit to India as Defense Minister in 2011. We agreed that the next meeting of our joint working group on defense cooperation will be scheduled soon. We also discussed a range of regional and global issues of mutual interest. We greatly appreciate Mozambique's support for India's candidature for permanent membership of an expanded UN Security Council. In the 17th year of the United Nations, I sought his support to press for urgently needed reforms of the United Nations, especially the Security Council. We also welcome the finalization of the Sustainable Development Goals with focus on elimination of poverty by 2030 and look forward to the adoption of the post-2015 development agenda in September. We underline the need for an effective climate change accord in Paris later this year, which also provides the means and technology to developing countries to transition to clean energy sources. I briefed President Nyusi about the third India-Africa Forum Summit to be held in October in New Delhi. There are remarkable similarities in the development goals and priorities of India and Africa. For the first time, we have invited leaders of 54 African countries to participate in the India-Africa Forum Summit. We look forward to President Nyusi's participation in the summit. Finally, let me extend our sincere appreciation for your government's strong support that made the International Day of Yoga a big success in Mozambique. Excellency, your visit has renewed the focus on this very important relationship, not just for our two countries, but also as a bridge across the Indian Ocean between Africa and India. I am confident that your experience and wisdom will be a source of strength in taking our relationship to a new level. Thank you very much, President. Thank you. May I now request His Excellency Mr. Filipe Nyusi, President of Mozambique, to make his remarks. Obrigado, Senhor Primeiro-Ministro. Dissemos isso também para agradecer o convite que nos foi formulado e essa calorosa recepção que tivemos desde ontem e hoje e o caráter fraternal que norteou as nossas conversações esta manhã. Quando recebemos o convite, tínhamos a certeza e aceitámo-lo, sendo o primeiro país neste continente, conscientes de que vínhamos aqui para discutirmos aspectos que podem beneficiar os nossos dois países. Fico satisfeito também porque o pouco tempo que vivi neste país como estudante, o senhor primeiro-ministro Molo, na altura, era o líder-chefe do estado de Gujarat. Então agora fico feliz em encontrar que está aqui na qualidade do primeiro-ministro deste país e eu, ao lado dele, me dirijo como chefe do estado de Moçambique. Portanto, é um ciclo que se complementa e pensamos que é uma condição por explorar, porque vai ajudar o sucesso dos nossos dois países. Ficamos satisfeitos durante a conversa que tivemos
aqui acabamos de terminar. Primeiro passamos a revista às nossas relações de cooperação, portanto de amizade e de cooperação. Fomos vendo o que estava definido no passado. Passamos em revista também os diferentes projetos que estão em curso em Moçambique, nas áreas de infraestruturas, áreas de água, mesmo da agricultura, na energia, etc. E fomos fazendo a revista e vendo até que ponto esses projetos estão a evoluir em Moçambique e se há algum pendente para imediatamente intervir, e fiquei satisfeito porque, juntamente com o governo da Índia, fomos capazes de encontrar soluções imediatas durante a conversa que nós tivemos. Discutimos seriamente e na positiva sobre as oportunidades de negócio em Moçambique, porque a intenção é, os 40 anos que a nossa cooperação tem, que tem a idade da nossa independência, da nação de Moçambique, ficamos muito avançados na cooperação política e diplomática, mas iniciamos significativamente na área da economia. Nós queremos reforçar mais e já identificamos as áreas que nós podemos evoluir, e a parte indiana está também interessada em participar na indústria das energias, neste caso até do gás, do carvão, já está lá presente, e mesmo a energia hídrica, para além da energia renovável. Então, esses passos, os nossos empresários estão atentos, estão a acompanhar, estão a surgir em momentos próprios, mas investimos tempo também a falar sobre o modelo da agricultura que nós temos que adotar, porque este país tem muita experiência nesta área, tem todo tipo de produção, a produção familiar, a produção média, ou também associativa, e a produção industrial, até no agroprocessamento. As condições climáticas deste país, a tecnologia também, são favoráveis para podermos trazer para o nosso país. Nós temos intenções concretas nas áreas de irrigação, nas áreas de melhoramento de sementes, de fertilizantes, uso de tecnologia e transferência de conhecimentos para os agricultores moçambicanos. Tivemos um momento onde debatemos sobre a situação nossa, sobre a economia azul. Nós temos também o mar, o Oceano Índico, que banha os nossos dois países, onde temos o peixe, onde temos a riqueza do subsolo, onde tem que ser protegido também contra a poluição, onde a estrada natural que nos foi oferecida para a circulação de mercadoria diferente, e por isso mesmo que a sua necessidade de proteção, e é dali onde desembarcamos na necessidade da defesa das nossas soberanias, neste caso concreto a defesa marítima. Portanto, a discussão foi forte e da mesma maneira chegamos à conclusão de que as equipas técnicas vão sentar, porque queremos dirigir, nós, o governo, o processo orientado para os resultados, e para isso tem que haver coisas concretas que vão ser realizadas, onde, como, quando e de que responsabilidade. Quanto a nós, foi uma conversa bastante frutífera, e passamos a revista a parte internacional nossa da cooperação, nos fóruns comuns onde participamos, como dizia muito bem o Primeiro-Ministro, na área com as Nações Unidas, com o Commonwealth, aqueles que são concertações comuns que nós, os nossos dois povos, precisam, e em diferentes momentos, como no passado foi, queremos continuar a privilegiar esse ambiente de consulta, de concordância, tudo em benefício dos interesses de cada um dos nossos países e da nossa amizade. Tivemos o convite para participarmos na Cimeira. Moçambique, naturalmente, terá que participar, porque também é de grande interesse. Mas também quero aqui já, Senhor Primeiro-Ministro, e publicamente dizer que estamos satisfeitos com a visita que fazemos aqui, e sobretudo pelos resultados concretos que definimos, e esse trabalho, penso que agora vamos embarcar no trabalho, porque estamos aqui para podermos resolver os problemas dos nossos dois países, e por isso mesmo, e já da forma pública, queria endereçar o meu convite ao Sr. Primeiro-Ministro para visitar o mais cedo possível Moçambique, onde
essa comunidade que anunciou que existe em Moçambique para estar perto de si, e não só será a oportunidade para ver aquilo que discutimos agora, irmos medir qual é o grau da sua execução. E eu espero que não vai recusar o nosso convite, quando muito vai dizer vai demorar mais 2 ou 3 semanas. E está bem-vindo e convidado para Moçambique. I thank the two leaders for their statements. This concludes the joint press briefing. Thank you.